com grande alegria que hoje cultuamos a Deus. E é com grande alegria, irmãos, que eu também dou graça e paz aos irmãos que nos veem pela internet. Hoje, nossa primeira transmissão ao vivo, irmãos que nos assistem pela internet, que Deus os abençoe e que seja o primeiro de inúmeros cultos transmitidos online, porque sabemos que Deus usa essas ferramentas para que o nome dele seja expandido ao redor da terra e que em tudo somente ele seja exaltado. E hoje, irmãos, vocês se lembram, né? É a nossa segunda ministração da série Jesus, o Reconstrutor da Vida. Na primeira ministração da semana passada, tema: em toda a ação, nossa reação deve ser a oração. Né? Lembra que estamos expondo o livro de Neemias. Serão 6 ministrações que percorreremos aí ao longo do livro. E na primeira da semana passada, falamos sobre Neemias identificando problemas com seu povo. Se você se lembra, falamos sobre que o povo estava exilado lá na Babilônia. A Babilônia já não mais, o Império Babilônico não tomava mais conta da região, agora era o Império Persa. E lembra, o povo foi levado cativo, exilado para a Babilônia, mas agora a Pérsia, o Império Persa, tem uma nova forma de lidar. O Império Persa entendeu que deveria fazer com que os judeus voltassem para a terra prometida, lá para Israel. Eles liberam, e aí então vai uma leva de povo, liderados por Zorobabel, vai a segunda leva, liderados por Esdras, mas Neemias, e agora entramos no livro de Neemias, só recapitulando o primeiro capítulo. Neemias soube que o seu povo estava devastado. Neemias soube que os muros ao redor da cidade e os seus portões estavam destruídos. Neemias soube que o seu povo passava por dificuldades. E falamos sobre as dificuldades que a nossa sociedade vive, se você se lembra. E a primeira ação de Neemias, primeiro, ele ficou extremamente triste. Ele se prostrou, jejuou, ele orou por 4 meses em oração. Então a primeira ação diante da perspectiva da realidade é a oração. E nós aprendemos então que a primeira coisa que devemos fazer é orar por aqueles que sofrem. Agora, vamos no segundo episódio dessa série, intitulado Jesus, tende piedade da imoralidade de nossa sociedade. Jesus, tem piedade da imoralidade de nossa sociedade. Não é novidade para ninguém o nível imoral que vive a nossa sociedade. A palavra imoral significa aquele que não respeita a moral vigente. E se você ver jornais, se você conversar com jovens, se você conversar com um monte de gente, você vai ver o nível de imoralidade que a nossa sociedade está. Somos, é fato, um país cristão, predominantemente, pelo menos na teoria, cristão. Irmãos, pasmem, o nosso país é conservador. Ele tem, em sua maioria, pessoas com ideais conservadores. Se você perguntar para um pai que não é cristão, que não frequenta uma igreja, você acha que o seu filho de 12 anos, tudo bem, ele viveu uma vida completamente imoral? Ou é melhor que ele vá para uma igreja? Por mais que o pai não vá para a igreja, ele vai dizer: eu prefiro que o meu filho vá para a igreja. Então nós vivemos em uma sociedade que preza por questões morais, porém, vivemos uma imoralidade desenfreada. Você deve conhecer pessoas jovens fazendo sexo com idades de 12, 13, 14 anos. Converse com adolescentes que estão na escola. Você vai ficar de cabelo em pé com o que eles falam e fazem. Você pode ficar de cabelo em pé se você for em qualquer festinha da nossa sociedade e se deparar com pessoas conhecidas cheirando carreiros de cocaína. Você vai se deparar com pessoas tomando doce, ácido, LSD e tantas outras coisas que você nem imagina talvez que exista. Você vai se deparar com esposos traindo suas esposas. Você vai se deparar com esposas traindo seus esposos.
Você vai se deparar com as mais sórdidas histórias imorais que rondam a nossa sociedade. Talvez o seu vizinho, talvez o seu parente, o seu amigo. Enfim, vivemos uma sociedade imoral, em que os costumes cristãos já não mais são vigentes. Mas agora vem a pergunta crucial. Diante deste diagnóstico, vivemos uma sociedade imoral. Como é que você aí sentado, como é que você aí lá no hall, como é que você se comporta diante da imoralidade da sociedade? Como é que você se comporta quando sabe que a sua vizinha está traindo o marido? Como é que você se comporta quando sabe que a filha do seu amigo de 13 anos engravidou? Como você se comporta quando descobre que, de repente, aquele seu amigo da faculdade é viciado em crack? Como você se comporta quando sabe que a menina de 13 anos tem uma namorada e faz sexo com essa namorada e, de repente, com outras pessoas mais? Meninos, meninas, porque importa toda forma de amor. Enfim, como você se comporta diante dessas imoralidades? Há 2 ou 3 formas, 3 possibilidades. Ou você é indiferente, não está nem aí. Ou você tem uma atitude de condenação, pecador, vai para o inferno. Ou você tem uma atitude de compaixão. Indiferença, ok, vá. Condenação, você é pecador, ele não tem Jesus mesmo, ele não vai na igreja, é pecador, vai para o inferno. Ou compaixão. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas enfim, diante dos problemas da nossa sociedade, o que Neemias fez em primeiro lugar? Orou. O que ele fez em segundo lugar é o que vamos ver aqui. Ele planejou. E vamos ao texto de Neemias, capítulo 2, verso 1. Por favor, Felipe. Vamos lá. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Vamos falar então o primeiro ponto de Neemias, o copeiro do rei. Como falei antes, era a Pérsia. Sabe, a Pérsia era o grande império mundial daquele momento. O rei Artaxerxes, então, era a grande figura mundial política. Mas estes líderes eram muito perseguidos e tinham muito medo do que poderia acontecer. Esses caras tinham copeiros. Os copeiros eram aqueles cargos de extrema confiança. Dizem os estudiosos que o copeiro, antes de servir o vinho ao rei, ele derramava um pouco em sua mão, provava e então, não estando envenenado, entregava, segurando com cuidado no cálice e entregava ao rei. Então, imaginem o grau de confiança que o rei tinha para com os seus copeiros. E Neemias era o copeiro do rei. Neemias era judeu. Pensem, um judeu servindo ao rei em outra nação. Um cara que não era conterrâneo de Artaxerxes. Artaxerxes era um rei persa. Neemias era judeu, embora havia nascido lá no território estrangeiro. Enfim, este era o Neemias. Lembra que na pregação passada falei sobre o fato dele orar? Aqui estamos falando sobre o mês de Nissan, o início do ano judaico, ou o início do ano naquela época também para o Império Persa. E fala então de que havia se passado 4 meses do início de sua oração. Neemias identificou o problema, começou a orar. 4 meses depois ele se depara, ele se expõe, por assim dizer, diante do rei. E ele diz: nunca antes eu tinha estado triste diante do rei. O copeiro e os servos do rei precisavam, ou melhor, nunca podiam evidenciar, expressar os seus sentimentos. Eles tinham que servir de forma excelente. E os seus problemas pessoais não poderiam interferir no seu serviço ao rei. Aqui temos o primeiro ensinamento, de que os nossos problemas pessoais não podem atrapalhar os nossos trabalhos. É fato, talvez você vá para o seu trabalho consternado, com problemas sérios em casa,
mas você foi pago para exercer um cargo, uma função. E nós temos que exercê-la com zelo e com excelência. Se foi Deus que te colocou lá, faça bem feito. Vamos entender o que é fazer bem feito aí na pele de Neemias. Vamos ao segundo ponto, que é a tristeza pela dor do próximo, verso 2 e 3. Diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias estava triste e agora ele não conseguiu se conter. Embora ele nunca havia se apresentado triste diante do rei, agora ele não se conteve e ele estava triste e deixou evidenciar a sua tristeza diante do rei, e por isso ele teve medo. Porque, como eu disse, um servo não poderia expressar seus sentimentos diante do rei. E por isso ele teve medo. O que será que pode me acontecer se eu expressar o meu medo para o rei? E ele disse, a cidade onde estão sepultados os meus pais. Perceba que Neemias não disse, é que Jerusalém está com problemas. Ele disse, a cidade em que os meus pais estão sepultados. Com essa ideia, Neemias apela por questões pessoais e não questões políticas. E pensem, vamos lembrar, o Império Persa dominava a região. Imagina se ele diz, poxa, Artaxerxes, o meu povo lá, que não gostaria de ser dominado por vocês, está passando por problemas. O que o rei poderia pensar? Não, peraí, rebelião, cheiro de rebelião. Não, ele diz, o meu povo, o lugar onde os meus pais estão sepultados, está em ruínas, por isso eu estou triste. Então ele mostra um consternamento pessoal, por questões pessoais, porque ele estava triste pelos seus. Agora eu te pergunto, quanto você tem se entristecido pelos seus? Sabe quando você ouve falar da sua prima, a prima de 15 anos que engravidou, o que você faz? Você aponta o dedo, é pecadora, ela não vai para a igreja, também é desviada. Ou você olha com um olhar de compaixão e ora, Senhor, cuida dela nessa fase difícil que ela vai enfrentar agora. Ou de repente, quando o seu vizinho, você descobre que ele fugiu de casa e mora na rua, porque é dependente de crack. Como é que você reage? É pecador mesmo, não vai na igreja, não tem Jesus, já falei de Jesus para ele, que se dane. Ou você tem compaixão do cara, ora por ele e vai atrás dele para trazer de repente uma palavra de consolo, de conforto. Enfim, diante da imoralidade da sociedade, como você se comporta? Com compaixão ou com condenação? Mas enfim, a ausência dos muros naquele tempo, lembrem, eu falei na ministração passada, implicava em estrangeiros habitando naquela região. Se estrangeiros habitavam naquela região, isso significava que havia mistura de povos, portanto, uma imoralidade desenfreada. Mas aqui, nessa ideia de olhar para o pecador, de olhar para quem é depravado moralmente falando, e como nós temos nos comportado diante de pecadores, vale a pena lembrar como é que Jesus se comportava diante de pecadores. Vale a pena lembrar do momento em que Jesus, diante de uma série de homens e diante de uma mulher adúltera, o que ele fez? Homens preparados para apedrejar uma pecadora. Homens preparados para cumprir a lei, porque era legal apedrejar uma mulher adúltera. Homens com pedras em punho, prontos para jogar e matar aquela mulher, porque ela era pecadora. O que Jesus diz? Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Agora, se nós, ou melhor, será que nós
somos estes que, munidos de pedras, estamos prontos para atirar nestes supostos pecadores? Será que somos nós estes, carregados de pedras, para atirar na vizinha, no vizinho que traiu a mulher, no filho do amigo que está perdido na droga, ou na amiga que adulterou com o marido, enfim? Como nós estamos nos comportando diante da imoralidade? Será que estamos como os religiosos, que batem no peito dizendo-se cristãos, arrotando uma santidade oca? Cristãos ocos, que falam da boca para fora mundo, mas muito pouco vivem, se alegram com a queda do outro, porque vivem numa comparação, e a queda do outro significa que eu sou o melhor, e se deliciam com a queda do próximo, e prontos para apedrejá-los. Será que estes somos nós, os cristãos religiosos? Ou somos como Cristo, que diz: religiosos, quem aqui não tem pecado? Quem aqui é perfeito para tirar uma pedra no pecador? Quem aqui tem moral para falar? Agora eu pergunto, quem aqui da Aviva tem moral para falar? Agora aqui eu pergunto para mim, olhando no espelho: e aí, Bruno, e tu tens moral para falar? Nenhuma. Ninguém tem moral, porque éramos pecadores, totalmente depravados, não havia o bem nenhum em nossos corações, mas Deus, com sua infinita misericórdia, nos trouxe vida quando estávamos mortos. Agora, cheios de vida, vamos nos achar porque somos cristãos reformados, calvinistas? Jamais! Vamos nos humilhar diante da presença gloriosa do Senhor, que nos alcançou por sua graça, e humildes dizer: Senhor, tem misericórdia dos meus pecados. Senhor, tem misericórdia dos pecados do meu vizinho. Tem compaixão dele, Senhor, e me usa para conforto do pecador. Mas, irmãos, se por um lado temos que ter um olhar de compaixão para com o perdido, não temos que ter um olhar de conveniência. Olha só, se por um lado é a condenação, por outro lado é a conveniência, mas o equilíbrio está na compaixão. Eu não vou ser, não conveniência, conivência. Eu não vou ser aquele que condena, mas também não sou aquele que passa a mão e diz: não, vai ficar tudo bem. Eu vou lá no trilho, o cara suplicando por uma pedra, e eu digo: não tomem a pedra, vai ficar tudo bem. No final vai dar tudo certo. Aí eu vou ali na zona de prostituição, evangelizar os caras perdidos que entram lá, e eu digo: fulano, eu sei que tu é casado, tu és pai de família, mas relaxa, cara. Desde que a tua esposa não saiba, entra aí, no final vai dar tudo certo. Pasmem, existem lugares que eu não posso chamar de igrejas, são sinagogas de Satanás, que pregam estas coisas, obviamente não com essas palavras, mas em suas entrelinhas dos seus discursos, dizem que não há problema, porque Jesus já morreu por todos os teus pecados, então fique tranquilo, no fim vai dar tudo certo. Mentira! Arrependam-se dos seus pecados, foi o que João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus proclamou isso: arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. Mas, agora santificados, justificados, percebam a voz passiva, Ele nos justificou, Ele nos escolheu, Ele nos tem santificado, Ele nos regenerou. Se somos o passivo da história, se Ele é quem é o ativo, como vamos nos gloriar? Jamais. Agora, se fomos recebidos por Ele apesar dos nossos pecados, vou condenar os pecadores? Jamais. Mas por outro lado, também não vou ser conivente com os seus pecados. Se você é membro dessa comunidade, e se você for pego em adultério, eu vou ser obrigado a falar contigo, porque a Bíblia nos orienta: vai e tem com aquele que pecou. Os pecados não podem ficar deixar com que tome conta da comunidade, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se por um lado não vamos condenar, porque não somos Deus, por outro não vamos ser coniventes, nós vamos ter compaixão. Vamos levar Jesus para as pessoas perdidas. Essa é a nossa missão.
Vamos para o verso 4 ao 8. Lugar certo, na hora certa. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa construí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. A rainha que estava junto ao rei, alguns estudiosos vão dizer que talvez seja Ester. E o fato da rainha estar com o rei, isso indicava de que não era um momento de festejo público, era um momento particular, porque a rainha naquela época, quando havia um evento público, a rainha não estava diante do rei, então provavelmente era um evento mais particular. Essa missão de Neemias, olha só, o rei liberou Neemias para uma missão que durou 12 anos. Foi o tempo que durou a missão de Neemias. Não sabemos se Neemias nesse momento disse: olha rei, a missão vai durar 12 anos. Não sabemos, talvez ele não liberasse. Mas o fato é que ele voltou de tempos em tempos para trazer relatórios. E enfim, o tempo total da missão foi de 12 anos. E o rei então se compadece de Neemias. Como eu disse, o cargo de copeiro era um cargo de cumplicidade. De novo, Neemias não apelou para questões políticas. Neemias apelou para questões pessoais. Ele disse: o meu povo, lá o lugar, a cidade onde os meus pais estão enterrados, o meu povo sofre e eu sofro, porque o lugar está devastado. Agora, o rei, que certamente tinha um apreço muito grande pelo seu copeiro, decide dar a bênção para ele, decide liberá-lo, e não só liberá-lo, dar cartas, para que ele pudesse passar por outros territórios e não ter problemas. Não só cartas, ele pediu madeira para reconstruir as portas do templo, e também as portas da muralha, assim como para reconstruir uma casa para ele morar. Então perceba a posição chave de Neemias. Neemias era judeu. Lembra, um judeu em território inimigo. Inimigo não, nesse momento não era tão inimigo assim, mas enfim, em território estrangeiro. Neemias posicionado dentro do palácio real estrangeiro. Neemias, irmãos, já houve 2 viagens de do povo judeu retornando. Muitos anos antes, um povo veio já liderados por Zorobabel. Anos depois, um povo veio liderados por Esdras. Por que Neemias não voltou com o seu povo? Aprove a Deus que ele fosse copeiro do rei. Percebe a mão poderosa de Deus? Percebemos Deus em sua providência, guiando cada passo da sua criação, cuidando para que Neemias, uma peça desse quebra-cabeça, estivesse debaixo da mão do rei Artaxerxes, para que os propósitos divinos se cumprissem. Sabe, irmãos, Deus te colocou em um lugar específico, neste momento, e há um propósito de você estar lá. Sabe, irmãos, Deus não erra em seus propósitos. Ele disse, aliás, Jó disse: agora bem sei, Deus, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, você está em um lugar estratégico. Deus te colocou, sabe, de forma assim, pinçada. Ele te pegou e colocou: não, eu vou colocar o João aqui, porque é lá que eu quero que ele esteja.
Ele pegou o Richard, tirou lá da loja tal e colocou na loja tal. Richard, é aqui que eu quero que tu trabalhe. Ele pegou a Larissa e colocou: Larissa, não, igreja ainda não. Você vai neste lugar. Por quê? Não sabemos. Nós vamos descobrindo os planos que Deus tem para nós ao longo do tempo. Mas é fato, nestes lugares que Deus nos colocou, precisamos fazer a diferença. Se Deus te colocou lá, existe um propósito. E como Neemias, diante do rei persa, ele era instrumento para que dinheiro persa fosse usado na restauração do reino, irmãos. Irmãos, dinheiro contaminado, por assim dizer, entre aspas, obviamente. Quero dizer que não era dinheiro de dízimos e ofertas, mas era dinheiro de um império sendo transmitido para o reino de Deus. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Não há nada que não esteja sob o controle dele. Ele é soberano. Todas as coisas estão debaixo do controle soberano de Deus. Não há uma polegada quadrada sequer que Jesus não diga: é meu. Tudo é dele. Portanto, o lugar que você trabalha, esquece essa ideia de sagrado e secular, que o teu trabalho é secular e a igreja é sagrado, e as atividades durante a semana são seculares e a atividade na igreja é sagrada. Esquece, tudo é sagrado. Esquece essa ideia religiosa de que aqui esse lugar é santo. Esqueça, não existe, isso aqui não é altar, irmãos. Isso aqui não é altar, tá? Aqui não se faz sacrifícios de animais. Altar é onde se faz sacrifício. Isso aqui é púlpito, é madeira. Isso aqui nós podemos botar fogo, que ninguém vai ser amaldiçoado. Cuidado com a religiosidade impregnada nas igrejas, irmãos. Cuidado com essa religiosidade que diz que essas paredes são santas. Esquece, santos somos nós. A igreja não são as paredes. A igreja somos nós, eu, Felipe, Mari, todos nós somos a igreja. Nós não estamos na igreja, nós somos. Por isso que tudo que nós fazemos é santo, é sagrado. Se você é professora de primeira série, você faz uma atividade sagrada para a glória de Deus. Se você é motorista de aplicativo, você faz essa atividade para a glória de Deus. Se você é administrador de uma empresa, você faz essa atividade para a glória de Deus. Esqueça de que lá é secular, aqui é sagrado. Não, tudo é santo, tudo é sagrado, porque tudo é para a glória de Deus, inclusive o lugar que Deus te colocou. O que Jesus disse? Não se misture com o mundo lá fora, seja sal da igreja e luz do ambiente. Ele disse isso? Não. Ele disse: agora vai e deixa as boas obras, a luz resplandecer lá fora. Seja sal da terra e luz do mundo. Faça a diferença onde Deus te colocou. Faça a diferença no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, na sua família. Onde você puser a planta dos seus pés, ali você tem que iluminar. O problema é que hoje muitos que se dizem cristãos não estão iluminando. São mais trevas do que sei lá o quê. Mas enfim, vemos os lugares estratégicos que Deus nos coloca, e você deve estar imaginando: poxa, eu trabalho lá nessa imobiliária, Rafinha, porque tem algo para ser feito lá. Eu tenho que falar de Jesus para as pessoas, eu vou ser cristão efetivamente lá onde eu trabalho. E Deus, em seu esquema, como que um grande quebra-cabeça ou um grande jogo de xadrez, vai mudando as peças conforme a vontade dele. Irmãos, Deus tem se movido nessa comunidade, uma comunidade que não tem um ano ainda de igreja formal. Irmãos, há um ano e pouco atrás, íamos eu e o Guilherme lá para Porto Alegre, num evento. Havia só o sonho, a ideia, e de repente um pastor lá de Alphaville começa a dar uma palestra. Eu vou falar com ele, e eu disse: pastor, nós temos um sonho, uma igreja assim, assim, assado. Pega o meu celular aí. Enfim,
O cara que é pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville, chamado pastor Sidney Costa. Um abraço, pastor, se você estiver vivendo. Brincadeira. É uma igreja de 7.000 membros lá em Alphaville. Quando que imaginaríamos que aquela igreja hoje nos apoia? Quando que imaginaríamos que eles nos trariam recursos financeiros mensais? E mais, aí passou o tempo e eu assistindo ministrações na internet, assistindo uma palestra do pastor Ricardo Agreste, Igreja Presbiteriana Chácara Primavera de Campinas. E ele dizendo que apoia igrejas, e eu imaginando, uau, imagina esse cara nos apoiando. Meses depois, vou fazer um curso lá, conhece um, conhece outro, resultado, Igreja Chácara Primavera nos apoia. Igreja Comunidade Encontro, pastor Ziegolf de Floripa, nos apoia. Pastor, o missionário Jonathan Matthew, americano, é líder de missões de uma grande rede de igrejas americana. Ele lidera a iniciativa no Cone Sul. Pasmem, conhecemos o cara metade do ano passado. Conversa vai, conversa vem, visita aqui, visita lá. Resultado, ele disse, vejo o Espírito Santo agindo na comunidade de vocês. É aqui em Criciúma que eu vou morar e é na Aviva que eu vou servir. Quando que nós imaginaríamos há um ano atrás que essas coisas aconteceriam? Daqui a 2 semanas, início de fevereiro, ele e sua família morarão aqui, servirão na Aviva. E aí, intermediando outras conversas, e de repente vem um outro americano chamado Kirk, um cara de uma igreja lá de Phoenix, lá nos Estados Unidos, igreja chamada Christ Church. Tivemos quantas reuniões com ele? 3 reuniões online com esse cara, e ele provavelmente em março vem aqui para a Aviva nos conhecer, porque talvez mais uma igreja nos apoie. Enfim, irmãos, não foi porque nós somos habilidosos, não é porque temos grandes habilidades e dons, e esses caras, vamos lá fazer parceria com os caras, não, é porque Deus é poderoso, Ele joga esse jogo de xadrez, Ele estabelece as suas peças, e nós, sabendo da nossa responsabilidade, é verdade, mas cremos em sua soberania, nele descansamos, e conforme descansamos, Ele opera, porque não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, parcerias que Deus manda e dinheiro de onde a gente jamais imaginaria. O rei deu cartas e deu madeira, ou seja, o império persa beneficiando o reino de Deus. E o verso 8, coloca lá, Felipe, já está aí. Olha só no final, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Irmãos, a bondosa mão de Deus está sobre essa comunidade. Mérito nosso, porque nós fizemos uma campanha disso, fomos no monte de joelhos, fizemos óleo ungido nas paredes, não fizemos nada disso. Simplesmente dizemos, Senhor, eis-nos aqui, seja feita a tua vontade em nós. Só isso. Porque não foi mérito nosso que a mão poderosa de Deus está sobre nós, não foi porque nós buscamos, fizemos e acontecemos, porque somos bons, bonzinhos ou bonitos, nada disso, mas porque Deus é poderoso e soberano, e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Oposição, verso 9 a 10. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Volta, Felipe, por favor, 9. Olha só, o rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Irmãos, ele pediu cartas e madeira para um rei que não era judeu, para ajudar um outro povo, o rei da carta, o rei da madeira, e o rei manda um exército e cavaleiros para escoltar o cara. Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque é Ele quem faz e não nós. Então esse Deus mandou essa escolta, mas havia oposição no meio do caminho. É fato, haverá oposições. Aliás, há oposição agora. Se você não está sofrendo oposição de inimigo, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e potestades, se você não está sofrendo lutas de inimigos contra você,
talvez você não esteja fazendo um estrago em território inimigo. Então, arregace as mangas, mãos à obra, porque a mão bondosa do meu Deus está sobre nós. Foi o que Neemias disse. Havia confronto, havia inimigos, havia estratégias inimigas para frustrar os planos, mas acaso algum plano de Deus pode ser frustrado? Não. Portanto, irmãos, descansemos, apesar da ação maligna. Cremos que Deus é... Irmãos, aqui cabe um parênteses. Muito cuidado com pessoas ou igrejas que colocam Satanás no mesmo nível de Deus, de que, segundo eles, há uma luta frenética entre o exército de Deus e o exército inimigo, que os demônios lutam contra anjos, e há uma luta muito grande no mundo espiritual, que nós não vemos, e começam a conjecturar coisas, e aí o demônio já tem até nome, coitados, e inventam coisas que nada disso está escrito na Bíblia. Agora vem dizer que o demônio disse para ele que o nome do demônio é tal. E demônios, acaso, são confiáveis? Irmãos, esqueçam essa ideia de guerras igualitárias entre bem e mal. Esqueça. Mas é fato. Existem demônios, existem setas malignas, há como que demônios ao nosso redor tentando nos derrubar, isso é verdade, mas jamais colocaremos em igual poder o poder de Deus e o poder das trevas, jamais. Deus é infinitamente superior e mais poderoso. Desafio de mobilizar voluntários, agora do verso 11 ao 18. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, nobres, oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Desafio de mobilizar voluntários. Primeiro, Neemias fez um diagnóstico com poucos. Neemias deve ter pego os amigos dele, aquela galera junto que está em todo o tempo com ele. Galera, vamos dar uma volta na cidade. Poucos. Os judeus, os sacerdotes, os nobres não sabiam ainda. Vamos dar uma olhada. Vamos ali na avenida, passar na madrugada? Vamos lá, Vitor, dar uma olhada como é que está a avenida? Vamos lá, tá, vamos no trilho, vamos ver na noite de Natal como é que está? Está crítica a situação. Vamos dar uma voltinha nas escolas, passar no recreio, como uma mosquinha, ouvir as conversas das crianças? Vamos numa festa de homens empresários da cidade, só para ver o que eles falam? Ou melhor, vamos pedir para nos incluir num grupo de WhatsApp daqueles homens, para ver as suas mensagens e os vídeos que mandam e gostam tanto desses grupos? Vamos rondar os caminhos mais escrotos da nossa sociedade para dar uma olhada o que se passa além dos muros da igreja? Vamos conversar com mães solteiras? Vamos aos hospitais para verem na situação que se encontram? Irmãos, vamos dar uma volta por Criciúma? Será que não é hora de saírem
das suas redomas? Será que não é hora de sair do seu círculo social de crente e dar uma volta lá fora para ver como está a situação de nossa cidade? Será que não é hora de nos depararmos com a realidade imoral, perversa, que domina a sociedade de Criciúma? A idolatria desenfreada, o abuso de drogas, o abuso de álcool, a desonestidade, o adultério e tantas outras coisas que permeiam a nossa sociedade. Você sabia que 26% das pessoas de Criciúma vivem com uma renda per capita de menos de um salário mínimo? 26%, um quarto da cidade de Criciúma vive com uma renda per capita, ou seja, se eu sou pai, eu tenho uma esposa e um filho, e eu ganho R$ 1.500, significa que a renda per capita da minha casa é R$ 500. Você sabia que 26% da cidade de Criciúma tem a renda per capita inferior a um salário mínimo? Isso significa que no Brasil, de 5.570 municípios, nós estamos na posição 5.225. Nós somos quase um dos últimos na renda per capita. Isso a gente não sabe, mas está lá, dados do IBGE. Só você entrar no site do IBGE e você vai ver lá essa posição vergonhosa da cidade de Criciúma. Mas nós estamos muito bem, diga-se de passagem, graças a Deus é verdade. Mas para que somos abençoados? Para abençoar aqueles que estão lá fora. Mas enfim, qual é a missão da Viva? Falei semana passada, não esqueçam, a missão da Viva é fazer discípulos para Jesus, influenciar o mundo para a glória de Deus. Fazer discípulos para Jesus, influenciar o mundo, tudo para a glória de Deus. E fazer discípulos para Jesus implica em ir lá fora, levar o evangelho para quem não conhece Jesus. Você tem feito isso? Lembra da história do 1 a 1 que tem nos panfletos de vocês? O nosso plano estratégico de influenciarmos, ou melhor, de vivenciarmos 1 a 1 em duas perspectivas. Primeira, 1 a 1 dentro da comunidade. Me relaciono com o Will toma café comigo e a gente estabelece uma amizade. Por quê? Para que o reino de Deus se fortaleça. Mas a outra face do 1 a 1 é lá fora. Quantos daqui têm falado de Jesus? Pelo menos para uma pessoa em um mês. Quantas pessoas você falou de Jesus no último mês? Quero lembrá-los de que a nossa missão é fazermos discípulos para Jesus. E nós não cumpriremos essa missão se nós não falarmos de Jesus lá fora. Então, Neemias ouviu falar dos problemas lá fora, orou, buscou parceiros, olhou com os próprios olhos e recrutou voluntários. Irmãos, se você não olhou lá fora, acredite no que eu vou lhe falar. Lá fora o mundo está complicado. O mundo jaz no maligno. E os problemas morais da sociedade de Criciúma são terríveis. Acredite no que eu estou falando. Pessoas que você não imagina cheiram carreiros de cocaína nas festas de sexta e sábado. Talvez você já frequentou essas festas, se é que você já não foi um usuário. Mas saiba que há coisas terríveis acontecendo nos nossos vizinhos. Precisamos fazer alguma coisa. Se nós não nos compadecermos destes que carecem da glória de Cristo, talvez nós não sejamos discípulos de Jesus. Precisamos nos compadecer destes que não têm Ele. E eu estou aqui não para convencê-los, mas para chamar a atenção e dizer: nós precisamos fazer alguma coisa. Você está disposto? Você quer fazer alguma coisa pelo perdido? Você entendeu que Jesus te agarrou, te chacoalhou, te trouxe vida quando tu era morto, não porque merecias, mas porque Ele quis fazer. Ele te deu de graça. Agora o que estamos fazendo com essa graça que Ele nos deu de graça? Estamos convivendo somente entre nós e muito pouco estamos fazendo por aqueles que perecem lá fora.
por aquele que perece no seu trabalho, por o seu primo que está com depressão, pela sua prima que engravidou com 13 anos, pelas crianças perdidas na rua sem educação, enfim. Será que estamos nos compadecendo dos perdidos lá fora, desses que estão na imoralidade? Se você não sente nada em seu coração, você precisa rever. E há uma grande diferença de igrejas centradas em líderes e igrejas centradas em Jesus. Igrejas centradas num líder conseguem arrebanhar muita gente para trabalhar. Irmão, se eu fosse um cara cheio de habilidades, de técnicas aqui para trazer pessoas tipo Hitler, ou tipo tantos outros líderes, até pastores, com muitos dons, cheios de habilidades no falar, ou até no recrutar pessoas, mas caras que, se pudessem, colocariam um quadro de suas faces na parede da igreja, para dizer: esta igreja é minha, vocês são meus discípulos, irmãos. Esse tipo de líder arrebanha muita gente para trabalhar, porque as pessoas estão servindo o líder e não Jesus. Agora, igrejas centradas em Jesus tem bem mais dificuldade. Por quê? Só serve quem é discípulo de Jesus. Só que é uma coisa abstrata. Eu digo: irmãos, precisamos servir no reino de Deus. Mas Bruno, cadê Deus? Cara, Deus é vivo no teu coração, mas eu não vejo. Mas a palavra de Deus está aí nas nossas mãos, e precisamos cumprir o que ela diz. Vamos trabalhar, irmãos. O mundo carece da glória de Deus, está em nossas mãos. O que estamos fazendo com o poder do evangelho que está em nossas bocas? Nada, muitas vezes. Precisamos fazer alguma coisa. E eu não recruto para mim. Vocês não vão ver uma igreja centrada no Bruno. E se virem, pode pegar pesado, porque eu fiquei louco. Porque eu não sou louco de dar o meu nome numa igreja, dizer que essa é a igreja do Bruno. Jamais. Essa é uma igreja de Jesus. A gente fala sobre Ele, porque é tudo sobre Ele. E eu quero gente para trabalhar para Ele. Nós fomos recrutados na obra dEle, no exército dEle. Portanto, irmãos, acordem. É muita mídia social e pouca ação. Pasmem, é muita teologia e pouca ação. E eu sou obrigado a concordar com muitos arminianos. Se aparecessem caras como John Wesley, arminiano, mas pense num cara que fez grandes coisas para o reino de Deus. Enfim, o que você está fazendo? Vindo no culto, cantando, tocando, pregando, limpando, recebendo na porta, filmando? O que você está fazendo? O que você está fazendo para o perdido lá fora? Acorda, igreja! Acorda! Para quantos você fala do amor que te libertou? Para quantos você fala da mensagem das boas novas que trouxe vida quando tu estavas morto? O quanto estamos fazendo para que o reino de Deus avance, expanda e tome conta da cidade de Criciúma, que carece com a falta de Jesus? As pessoas precisam dele, e nós temos a mensagem. Há desprezo também, verso 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Irmãos, as pessoas vão olhar e vão dizer: o quê? Na Aviva? Que são aqueles caras lá? Que são aqueles meninos lá? Eles, onde é que comeram sanduíche? Onde é que esses caras cresceram? Se converteram ontem e estão querendo fazer igreja. O que, Bruno? Pastor, eu conhecia ele da balada. Pastor, o Bruno Piada. Eles não têm experiência. Não vá lá na Aviva. São um bando de menino lá que acha que a teologia vai levar eles em algum lugar. O que? Aviva? Não. Lá eles não sabem de nada. Irmão, se você já não ouviu essas frases, você pode vir a ouvir. Pessoas que vão desprezar a obra de Deus nesta comunidade. E mais, você também pode ser desprezado pessoalmente. O quê? O Bruno crente? Meu Deus. Bruno pastor? Nossa. Só pode ser loucura, e é loucura mesmo. E sétimo e último ponto, nossa vitória é garantida. Verso 20. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos.
Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém e sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Irmãos, você que está vindo neste barco chamado Aviva, eu tenho a lhes dizer, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Vamos ser ricos, famosos, na internet vamos bombar, não é nada disso. Vamos ser bem-sucedidos no que diz respeito ao avanço do reino de Deus, porque é Ele quem faz por meio de nós, não por força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo. Nós como instrumentos, mas precisamos entender que somos meros instrumentos, que arregaçam suas mangas e fazem, não ficam de braços cruzados esperando, fazem, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. Louvor, por favor. Concluo da seguinte forma: a nossa cidade carece de Jesus, vive uma imoralidade nas diversas esferas, famílias, escolas, governo e tantas outras. A nossa cidade precisa de Jesus. Como vamos fazer? Vamos condená-los? Ou vamos ter um olhar de compaixão para com eles? O que você está fazendo pelo perdido? Tem apontado o dedo na cara, dizendo, pecador, não vai para a igreja, vai para o inferno? Ou você tem estendido a mão, vem, eu tenho uma mensagem que pode te trazer a libertação da escravidão dos teus pecados. Irmãos, nós precisamos nos unir. Eu preciso recrutar voluntários, e são vocês. Livre e espontânea pressão, são vocês. Nós precisamos nos unir. Quando aqui adorarmos, simbolicamente falando, vamos dar as mãos. Vamos fechar os corredores, como um ato simbólico, não profético, de que estamos unidos para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Você está disposto a abrir mão de certas coisas para trabalhar em prol da expansão do reino de Deus? Ele te chama, porque a imoralidade aí fora é um sinal da carência de Jesus. Então, com a ideia do 1 a 1, eu quero chamá-los e fazer a vocês um desafio. O desafio é, você vai ao longo desta semana, você que está aí sentado, e você que está vendo pela internet, você vai escolher uma pessoa que não é cristã, e para essa pessoa você vai falar de Jesus. Só uma, esse é o meu desafio, do 1 a 1, lá fora. Estamos fazendo 1 a 1 aqui dentro, muito bem. Chegou a hora de fazermos 1 a 1 lá fora. Vamos assumir essa responsabilidade? Aceitam o desafio? Eu vou falar para uma pessoa ao menos. Vocês também. É o desafio lançado. Por quê? O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Não depende da nossa habilidade, depende do Espírito Santo agindo por meio de nós. Vamos adorar? Vamos ficar de pé? Orar e adorar. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, porque estamos negligenciando.